Bom dia, amigos do Centro Espírita Caminho da Verdade. Aqui estamos mais uma vez para estudarmos juntos o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos. Vamos então, nesse momento, rogar a Deus, nosso Pai, e a Jesus, o nosso Mestre, que nos oriente, que nos ilumine, que nos ampare no estudo que vamos fazer deste capítulo, visto tratar-se de uma lição de grande importância para a nossa evolução espiritual. Que seja proveitoso para todos nós, que assim seja, graças a Deus. Pagar o mal com o bem. Disse Jesus: aprendestes o que vos foi dito, amai o vosso amigo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Este foi, meus irmãos, o ensinamento de Jesus quando passou aqui pela terra. Porque era de praxe na época de Jesus que eles tivessem um ódio irracional pelos seus inimigos. Por quê? Porque assim era a lei de Talião, olho por olho e dente por dente. Lei que Moisés proclamou. Foi a primeira revelação com a face divina da justiça. Por quê? Porque o povo era muito rebelde, a humanidade ainda necessitava desse tipo de tratamento naquela época. Olho por olho, dente por dente, foi o que Moisés trouxe na sua lei. Porém, quando Jesus vem ao mundo, ele nos traz um código perfeito do amor. Enquanto que para Moisés era o olho por olho e o dente por dente, Jesus nos esclarecia que o amor cobre uma multidão de pecados. E ele fez com isso com que nós refletíssemos a respeito dos malefícios que devotar o ódio aos nossos inimigos, quanto mal nos faziam. Quanto mal nós fazíamos a nós mesmos por desejar mal, por sentir ódio por aquelas criaturas que não se compatibilizavam conosco. Então, o cultivo do ódio, ele é prejudicial até para a nossa saúde. Ele é desastroso, ele é péssimo, ele é como se nós estivéssemos carregando lixo dentro do nosso coração. Fatalmente, nós iremos adoecer. Porque quanto mais o ódio cresce, quanto mais ele se desenvolve dentro de nós, mais nós nos tornamos infelizes. Por isso, quando Jesus nos propõe amar os nossos inimigos, ele nos traz uma medida de salubridade, uma medida de saúde mesmo, né? Porque ele nos ensina a nós não entrarmos nessa faixa do ódio. Essa vibração, ela nos vincula a uma energia muito baixa, porque nessa faixa vibratória ninguém pode ser feliz. É impossível ser feliz carregando, como nós dissemos, lixo, restos, detritos dentro do nosso coração. É impossível uma pessoa não adoecer e ser feliz carregando ódio. Então, Jesus nos ensina nesse capítulo que amar os nossos inimigos não significa que nós devemos
trazê-los para a nossa mesa de imediato, né? Abrir o nosso coração, fazer com que a mesma coisa com que nós fazemos com os nossos amigos. Não, não é isso. É bem diferente o sentimento. Amar os nossos inimigos significa que devemos desejar a eles todas as coisas boas, ter por eles bons pensamentos, termos sempre posturas fraternas com os nossos irmãos. É dessa forma que nós vamos sair da sintonia deles, né? Então, a doutrina dos Espíritos, ela nos apresenta Jesus Cristo como um modelo e guia da humanidade. Então, se nós queremos seguir os seus passos, nós devemos prestar muita atenção nessa questão. Na questão 887 do Livro dos Espíritos, eles também nos falam sobre isso. Os Espíritos também nos dizem que não teremos um amor terno e verdadeiro pelos nossos inimigos, mas que nós devemos perdoar-lhes e pagar o mal com o bem. Então, é assim, eles dizem, que nós nos tornamos superiores, porque pela vingança nós ficamos abaixo deles, né? Então, o que é o inimigo? O inimigo muitas vezes pode ser o nosso irmão, pode ser um ex-marido, uma ex-mulher, pode ser qualquer parente. Essas pessoas, elas se amavam, se respeitavam, se relacionavam e com certeza algo que aconteceu entre eles que fez com que eles se desentendessem. Agora, nós não podemos negar as virtudes que eles possuem, porque eles também possuem virtudes, né? Então, eles podem até não se compatibilizarem bem conosco. Nós não podemos estar de acordo, né, com seus hábitos, com sua maneira de ser, mas nós não temos como negar as suas virtudes, né? Então, dessa forma, nós podemos continuar orando, mandando boas vibrações a eles, bons pensamentos, porque isso tudo não significa que nós vamos compactuar com a sua maneira de pensar, com a sua forma de viver. Não é a mesma coisa, né? Então, daí quando Jesus nos propõe a amar o inimigo, é dessa forma que Ele quer que nós façamos, sem ódio, sem desamor. Orar por eles é para que nós saiamos da sintonia deles. Né? A criatura que é desligada do amor, do bem, da harmonia, ela com certeza ela estará fadada a viver sozinha, sem amigos, e provavelmente ela irá adoecer. É muito triste você carregar ódio no coração. Então, essa forma salutar que nós encontramos de nos auto-vacinar contra essas tragédias, né, exteriores, é cultivando o amor. Somente cultivando o amor nós haveremos de eliminar todo o ódio e viver em paz com a nossa consciência, né? Porque quem ama não adoece. Quem ama não adoece, com certeza. Chico Xavier, ele dizia sempre: eu sou um doente são. Porque Chico, ele estava aqui na Terra, com certeza porque ele tinha resgates, né, de erros do seu passado, mas ele não estava mais contraindo débitos nenhum com as leis divinas. Pelo contrário, ele amava os seus inimigos e ele orava por todos os seus caluniadores. E este foi Chico que nos deixa esse exemplo de vida. Então, pagar o mal com o bem. Passamos agora para o segundo item deste capítulo, que fala sobre os inimigos desencarnados. Como todos nós
já aprendemos na doutrina espírita, nós somos espíritos que estamos vivendo uma experiência num corpo físico. E como somos espíritos imortais, quando nós retornamos ao mundo espiritual, é importante que nós saibamos que nós vamos conservar todas as nossas virtudes, as nossas qualidades e também os nossos vícios e os nossos defeitos. Então, nós vamos carregar tudo aquilo que nós já tínhamos, né? Então, a criatura que ela era impaciente, que ela era colérica, que era uma pessoa cheia de ansiedades, ela vai continuar da mesma forma, impaciente, vai continuar sempre raivosa, né? Agora, aquele que já desenvolveu na Terra a paciência, a tranquilidade, a serenidade, também após a morte do corpo físico, ele vai continuar a mesma coisa, sereno, calmo, nada muda. A gente sempre tem dito que a pessoa que morre, ela não vira santa, ela não se santifica, né? Então, com a morte do corpo físico, tudo fica como está. E aí nós vamos dizer o quê? Pensar de que forma? Que o reverso dessa medalha também é verdadeiro. Então, se ele era bonzinho, se ele era nosso inimigo, ele vai continuar nosso inimigo. Né? Aqueles que não gostavam de nós, que sentiam ódio de nós, que nos prejudicaram, que foram declaradamente os nossos inimigos, eles também continuarão da mesma forma. E aí, então, a gente tem uma história que diz assim, né? A gente já ouviu alguém dizer assim, mas não prestava para nada mesmo, já foi tarde, é um inimigo a menos, ele que vá com Deus. Mas só que ele não vai. E ele vai continuar nos odiando, nos prejudicando, só que agora eles têm uma vantagem a mais sobre nós, porque eles não está mais perceptível aos nossos 5 sentidos. Ele vai continuar tranquilo, nos prejudicando, ele vai estar mais à vontade para nos fazer o mal. Por quê? Porque a essência, ela não muda. Nós somos aquilo que somos, independente do corpo que nós estejamos ocupando. A essência não muda nunca. Então fica comprovado que ninguém vai se santificar a partir da perda do corpo físico. E o que é que eles vão se tornar? Os nossos obsessores. E é por isso que nós devemos ficar atentos ao conselho que Jesus nos traz. Um conselho muito importante que diz: reconcilia-te com os teus adversários enquanto estás a caminho com ele. Ou seja, se não é possível, né, estender a mão àquela pessoa que nos quer mal, se não é possível nós nos entendermos com ele, nem darmos um abraço, mas o que a gente pode fazer é orar por essa criatura, orar pelo que nos perseguem e pelos que nos caluniam. Esse é o conselho de Jesus: reconcilia-te enquanto estás a caminho. Por quê? Porque essa pessoa deve estar doente, ela deve estar espiritualmente doente, porque ninguém que tem Jesus no coração, que tem bondade, que é afável, que conhece a doutrina do Evangelho do Cristo, alguém que tem Jesus no seu coração, ele não pode querer prejudicar ninguém. Então essa pessoa deve estar doente e ela precisa de muita oração. Enfim, que nós possamos respeitar a sua maneira de ser e que nós
roguemos a Deus que os abençoe e que nós vamos continuar retribuindo o mal que recebemos com todo o bem que está ao alcance do nosso coração. Então, é dessa forma que o capítulo de hoje quer que nós entendamos. Por mais que nós continuemos recebendo o mal dessa pessoa, nós vamos continuar retribuindo com o bem. E mais um item desse capítulo diz assim: se alguém te ferir na face direita, oferece também a outra. Realmente é muito difícil, mas é preciso. Agora eu pergunto, como resistir às ofensas? Como não revidar? Como é que nós vamos alcançar, seguir esses ensinamentos de Jesus sem que nós revidemos, que nós façamos recuar diante de uma ofensa? E é óbvio que ninguém vai apresentar a outra face, oferecer o outro lado. Por quê? Porque nós temos o instinto de conservação, que é uma lei da natureza, né? Nós temos que o instinto de conservação nos diz que nós não vamos oferecer o nosso pescoço ao assassino assim de boa vontade. Assim como diz no capítulo de hoje, ninguém está aqui para entregar sua cabeça para o criminoso, né, para o assassino. Então, é entender que dar a outra face não significa, de maneira nenhuma, revidar com a mesma moeda. E aí eu quero ler aqui no livro de Emmanuel, no livro Consolador, o que o Espírito Emmanuel fala sobre essa questão do dar a face. Ele diz assim, a resposta que ele dá para a questão 345, ele diz: o homem terrestre, com as suas taras seculares, tem inventado numerosos recursos humanos para justificar a chamada legítima defesa. Mas a realidade é que toda defesa da criatura está em Deus. Somos de parecer que, agindo o homem com a chave da fraternidade cristã, pode-se extinguir o fermento da agressão com a luz do bem e da serenidade moral. Acreditando, contudo, no fracasso de todas as tentativas pacíficas, o cristão sincero, na sua feição individual, nunca deverá cair ao nível do agressor, sabendo estabelecer em todas as circunstâncias a diferença entre os seus valores morais e os instintos animalizados da violência física. Então está aí o que Emmanuel nos fala sobre dar a outra face, né? Então, nós, diante de tudo isso, vamos tentar fazer o quê? Respirar fundo, né? Como dizem, contar até 10 e não perder o controle. É assim que Jesus nos pede, é assim que Jesus nos fala, é assim que Jesus nos ensina. Pagar o mal com o bem, porque dessa forma nós chocamos o outro. Quando o outro recebe a outra face do outro de uma outra maneira, né? Ele se choca. Então, podemos até nessas horas ser chamados de tolos, né? De covardes, de falta de coragem, mas é preciso ter muita coragem para fazer isso, né? Porque a justiça só cabe a Deus. Só a Deus cabe fazer justiça, né? A bondade e o amor, o que elas fazem? Elas rompem essa corrente do ódio. É quando você se torna manso, pacífico diante de uma atitude dessa, você acaba derrubando o agressor, né? Não é fácil aceitar a ofensa com passividade,
com mansidão, ainda mais nesta época em que nós estamos vivendo um período da humanidade onde existe muito ódio, muito desamor, onde tem aquela tal de bateu, levou, onde nós temos visto pelos jornais tantas maldades. Então, é realmente muito difícil, mas não é impossível se controlar. E tem uma pessoa que eu conheço que, quando ela me disse uma vez isso, eu até achei engraçado, mas é muito certo o que ela disse, né? Ela diz assim: algumas vezes teremos que levar desaforo para casa, caso contrário, poderemos nem voltar para casa. Não é verdade? Porque quantas vezes a gente vê pelos jornais, né, brigas de trânsito e que acabam em tragédia. Então você vai revidar, você vai, acaba não voltando para casa. É muito triste. Então, não se pode fazer justiça com as próprias mãos. Essa frase realmente também é muito certa. O que nós devemos fazer? A tal da caridade que Jesus entendia. Benevolência para com todos, indulgência para com os defeitos alheios, perdão das ofensas. Então, esse é o único caminho para nós vencermos o mal, ao invés de sermos por ele vencidos. Este é o único caminho e é um bom caminho para as relações sociais. Sermos violentamente pacíficos. É isso aí. Violentamente pacíficos. Esse é um caminho melhor para as nossas relações sociais, principalmente nesse período difícil em que estamos atravessando, que é o da transição planetária. Meus irmãos, vamos concluir esse estudo, né, dizendo que o que a gente precisa fazer diante de tanta maldade, a melhor forma, né, para diluir esse poder do mal, é não ficar irritado, né? A gente vai perder a paz, vai se aborrecer, deixa para lá. A gente tem que ver que nós não vamos agradar todo mundo, nós não vamos ser as melhores pessoas do mundo, as mais perfeitas, porque nós ainda não somos, e ninguém agrada todo mundo, assim como a gente sempre diz que nem Jesus agradou, né? Então, onde existe ser humano, sempre vai existir a inveja, o ciúme, a maledicência. Essas são questões mesquinhas da humanidade ainda, porque as pessoas ainda são más, ainda não estão perfeitas dentro do que se espera, né? Porém, nós que acreditamos, né, nas vidas passadas, sabemos que temos desafetos, sabemos que aqui nós estamos para trabalhar isso dentro de nós. Nós não viemos aqui de férias, nós viemos aqui com resgates para serem feitos, e este é o nosso desafio. Então, quando encontramos desafetos, quando encontramos dificuldades, quando encontramos pessoas que por nós têm ódio, não nos querem bem, nós precisamos enfrentar isso com resignação, com paciência, e saber que estamos aqui em resgates e trabalhando pela nossa evolução. Agora, em contrapartida, para nós trabalharmos e vivermos com todas essas dificuldades, nós temos um Evangelho de Jesus que nos orienta. Esse é a nossa grande arma que temos nas mãos, é esse Evangelho de Jesus. E aí, quando a gente encontra alguém gritando, falando com nós de uma maneira mal educada, se nós também gritarmos e falarmos alto com ele, o que nós vamos estar fazendo? Nós vamos estar dando combustível para que ele se torne cada vez mais agressivos conosco. Então, se ele chega gritando e nós respondemos
de uma maneira educada, nós vamos diluindo o poder do grito dele. Aí ele grita de novo, você continua respondendo de uma maneira educada, ele vai diminuindo essa gritaria vai diminuindo, né? Se essa pessoa te persegue e você oferece uma coisa boa a ela, ao invés de oferecer a mesma moeda, você começa a diminuir as coisas ruins que ela te oferece, né? Todos nós enfrentamos isso às vezes, porque nós somos muito invejados, nós somos perseguidos, nós somos caluniados, né? Quantas vezes vão inventar muitas coisas de nós, porque as pessoas elas são maldosas mesmo, elas não aceitam, né? Elas ficam incomodadas com o nosso sucesso. Então nós precisamos prestar atenção no bem que nós fazemos e não no mal que nós recebemos. O importante é que a gente não dê trela para as maldades que jogam em cima de nós. Não ligar para aquilo, não ter muita importância para isso, né? Claro que nós todos temos defeito, nós ainda estamos aprendendo, temos as nossas fragilidades, né? E essas fragilidades, elas vão ocorrendo, isso é inevitável, né? Mas a gente pode diminuir quando a gente for apenas coletando o bem. Vamos prestando atenção só no lado bom, querer sempre ajuntar, agregar coisas boas. Por quê? Porque se nós seguirmos o exemplo que Chico nos deixou, vejam que ele era um homem que foi perseguido, ele recebeu muitos desaforos, todos olhavam para ele com descrédito muitas vezes, ele não foi amado por todos, né? Agora, se nós olharmos o tanto que que Chico deixou de exemplo, né? Porque ele não deu trela, ele não dava trela para aquilo que falavam dele, ele não ligava, ele simplesmente, ele não deixou que a perseguição fosse determinante da vida dele, não ligou, ele desprezou. Então, se eu foco a minha atenção no bem que eu quero realizar, o resto vai caindo por terra. Então é esse o nosso conselho, o nosso aviso, né? Que nós tenhamos em mente que o importante é focar no bem e não no mal que desejam para nós. Sejamos violentamente pacíficos e só teremos a ganhar. Esse foi, então, o nosso estudo. Espero que tenham gostado, que tenham aproveitado, que tenham tirado as suas conclusões e que vamos tentar nos controlar diante das agressões, diante dos desaforos, aprender que o mal se paga com o bem, porque nenhum bem fica impune. Vamos nesse instante, então, agradecer a Deus, aos bons espíritos que estiveram aqui conosco, nos auxiliando, e rogar a Deus que nos dê também a inteligência, a sabedoria para agirmos com serenidade, com educação nesses momentos difíceis. Que assim seja, graças a Deus.